Agora, PSU Minas 2020, acesso direto. Paciente do sexo feminino, 67 anos, foi submetido a uma colectomia laparoscópica. Ao avaliar a paciente na enfermaria, 3 horas após a chegada do bloco cirúrgico, o médico residente de cirurgia geral observou que a mesa encontrava-se agitada, pálida, taquipneica, hipotensa e taquicárdica. O que é que essa paciente deve estar desenvolvendo? Pós-operatório de uma colectomia, está agitada, pálida, taquipneica, hipotensa e taquicárdica. Essa paciente deve estar fazendo um baixo débito, um quadro de choque. Pode ser um choque hipovolêmico, talvez seja o mais provável. Pode ser um choque séptico, pode ser também. Mas ela deve estar fazendo um quadro de baixo débito. Por quê? Agitada, baixo fluxo cerebral. Está pálida por uma resposta fisiológica de fazer vasoconstricção periférica para direcionar o sangue para os órgãos nobres que estão lá dentro, os órgãos internos. Taquipneica, porque ela deve estar taquipneica, justamente vai ser fundamental para a gente encontrar a resposta aqui da gasometria. Tá hipotensa, taquicárdica, também taquicardia por resposta fisiológica. Então, olha só, o resultado da gasometria mais provável, uma paciente que está mal perfundida, que tem um baixo débito, tem uma má perfusão, a gente espera encontrar que distúrbio ácido básico, pessoal. A gente espera encontrar uma acidose metabólica, certo? Com anion gap aumentado. Por quê? Porque a gente costuma ter aumento de lactato. Então, esse é o distúrbio que a gente vai procurar. Taquipneica, porque ela fica taquipneica, porque se tem uma acidose metabólica, o pulmão vai o quê? Vai lavar o CO2, vai eliminar CO2 para poder tentar compensar a acidose. Então, se tem uma acidose metabólica como distúrbio primário, esse paciente tem que ter uma acidemia. O pH tem que estar baixo. A gente já corta letra D. Letra A, letra B, letra C falam em acidemia, tem acidose por trás. Na letra A, coloca uma PCO2 de 59. Se a paciente está taquipneica, a tendência é ela estar lavando o CO2, eliminando mais CO2 e não retendo. Então, a gente já corta a letra A, já corta a letra C, que estão com PCO2 aumentadas. Então, a gente aí já achou a resposta. Então, letra B, 7,26, PCO2 baixa, bicarbonato baixo também, já, por isso a gente já conseguiu matar a letra B. Se é acidose metabólica, o bicarbonato vai estar baixo e o base excess vai estar bem negativo. Então, muito provavelmente, essa paciente tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado por aumento por geração de ácido lático. Gabarito aqui pra gente, letra B. Vamos adiante. Novamente, Santa Casa de BH. Considere um paciente de 3 anos de idade com quadro de febre, 39 graus há 7 dias. Palidez importante, regular estado geral, hepatoesplenomegalia. Realizar hemograma que mostra uma anemia, mostra uma leucopenia, 800 leucócitos, com 40% dissegmentados. Se 40% dissegmentados de neutrófilos, com certeza vai estar com menos de 500. Linfócitos 50%, monócitos 10, plaquetas também baixas. Então, esse paciente tem febre, hepatoesplenomegalia, visceromegalia e tem também o quê? Uma pancitopenia. Muito provavelmente, essa criança deve ter uma leucemia aguda. Pode não ser, mas é muito provável. A leucemia aguda da criança geralmente é LLA, leucemia linfóide aguda, que não só é a leucemia mais frequente, como o câncer mais frequente da infância. Então, se eu tenho um paciente neutropênico, tem menos do que 500 neutrófilos, mais febre, esse paciente tem o quê? Tem neutropenia febril. Neutropenia febril é uma emergência médica. Ah, André, essa febre pode ser só da possível leucemia? Pode. Porém, se a gente não sabe se é da doença de base, a gente vai tratar como uma infecção grave. Esses pacientes que têm neutropenia, eles não costumam ter sinais clássicos de infecção. Não costumam fazer hiperemia, não costumam fazer uma tosse produtiva, às vezes nem tem imagem radiológica quando tem pneumonia. Por quê? Porque esses pacientes são neutropênicos. Então, febre pode e costuma ser o único sinal de infecção nesses pacientes. Então, paciente neutropênico com febre, a princípio é neutropenia febril, é uma emergência médica, a gente precisa ser rápido se esse paciente pode vir a óbito, a gente tem que começar antibiótico. Então, olha só, letra D. Esse paciente corre risco iminente de sangramento pela plaquetopenia, está indicada a transfusão de massas de plaquetas, veja, sangramento espontâneo com plaquetopenia. Geralmente a gente encontra sangramento espontâneo quando tem menos do que 50 mil plaquetas, certo? 120 mil plaquetas dá até para a gente fazer cirurgia neurológica, cirurgia cardíaca. Então, de jeito nenhum isso aqui é verdade. C. Use antibiótico é obrigatório nessa situação, visto que o paciente tem uma infecção bacteriana. Veja, a gente tem certeza que o paciente está infectado? Não temos certeza.
A gente tem certeza que essa infecção é bacteriana? Também não, muito menos. A gente pressupõe que esse paciente tem uma infecção porque a única manifestação de infecção nos pacientes neutropênicos pode ser só febre. Então, a gente vai tratar como infecção bacteriana, que é o mais grave. Mas dizer que a gente tem certeza, convicção de que está infectado e que é uma infecção bacteriana, não dá para dizer isso. Beleza? B. O agente etiológico mais provável é viral? Não, o mais provável é que seja bacteriano mesmo, mas pode ser viral, é óbvio que pode ser viral, ok? Então a gente não vai de hidratação domiciliar e mandar para casa. E A. O início de antibiótico de amplo espectro está indicado nessa situação, mesmo sem o paciente ter um diagnóstico etiológico definitivo. Perfeito, até porque na maioria das vezes a gente não consegue identificar o agente etiológico. A gente só consegue identificar o agente etiológico, olha só, em torno de 20% a 30%. Então, na maioria das vezes, é o esquema empírico e a gente vai com ele até o final do tratamento. Ok? Gabarito, letra A. Mais uma para a gente. PSU Minas Gerais 2020, acesso direto. Essa questão é muito legal, prestem atenção, olha só. Mulher de 34 anos comparece à UPA com queixa de dispneia em repouso iniciada há 12 horas. A dispneia de início recente. Teve filho de parto normal há 40 dias. Opa, essa paciente está no puerpério, que é um período que o paciente tem uma propensão a ter o quê? Tromboembolismo venoso. Faz uma dispneia de início rápido, no contexto de puerpério, a gente tem que pensar em TEP. Desconhece doenças prévias ao exame físico, taquicárdica, pressão normal, taquipneica, saturação de O2, 88%, hipoxêmica. O exame respiratório revela taquipneia, crepitações teleinspiratórias na base do tórax direito. Solicita uma angiotomografia do tórax que mostra falhas de enchimento nos ramos arteriais pulmonares lobares e segmentares bilateralmente. Então, fechou? Tromboembolia pulmonar. Falha de enchimento na angiotomografia de tórax é igual a TEP, porque tem trombo lá obstruindo o vaso e não preenche por contraste. O ecocardiograma revela dilatação e hipocontratilidade do ventrículo direito. Então, tem disfunção de ventrículo direito. Isso é um sinal de risco, de pior prognóstico, se tem comprometimento do ventrículo direito. Foi iniciada a oxigenoterapia suplementar, com catéter nasal 3 litros por minuto, HB ok, leucocitose discreta, plaqueta normal, troponina um pouquinho aumentada, BNP um pouquinho aumentado, também são marcadores de pior prognóstico, mas não e corroboram, desculpem, a disfunção do ventrículo direito visualizada no ecocardiograma. A conduta imediata mais adequada é indicar. Olha só, letra A e letra B fala em anticoagulação, ok? Letra C e letra D falam nas condutas mais agressivas. Letra C tem tenecteplase trombolítico. Trombolítico no TEP a gente só faz se instabilidade hemodinâmica, se choque, se hipotensão. Se a paciente tem pressão arterial normal. Alguns autores podem sugerir que nos pacientes que têm disfunção de ventrículo direito, especialmente se troponina ou BNP aumentado, podem fazer trombolítico, mas isso não é consensual na literatura, isso é controverso. O único estudo, ensaio clínico randomizado que avaliou isso, não mostrou redução de mortalidade. Então, trombolítico a gente só faz se estabilidade hemodinâmica. E trombectomia mecânica a gente só faz se o paciente tiver indicação de fazer trombolítico, porém tem alguma contraindicação a ele. Então, deixa eu explicar melhor. Trombectomia mecânica é aquele paciente que cursa com instabilidade hemodinâmica, aí eu penso em fazer o trombolítico. Quando eu vou avaliar, fazer o checklist das contraindicações, ele tem contraindicação ao trombolítico. Aí eu faria a trombectomia mecânica. Como ele já não tem indicação de trombolítico, também não vai ter trombectomia mecânica. Ok? E aí fica com letra A e letra B. Letra A, anticoagulantes orais diretos, ou DOC, e letra B, heparina de baixo peso molecular. Uma primeira impressão, parece que ambos estão certos, essa questão deveria ser anulada. Mas aí que vai a pegadinha dessa questão. Os novos anticoagulantes orais, eles não estão aprovados para tratamento de gestantes e pacientes lactantes em pacientes no puerpério, não foram testados nesses cenários. Então, os DOAC não podem para gestante, nem para lactante, nem para pacientes no puerpério. E aí nos resta mesmo a heparina de baixo peso molecular, que é de escolha para gestantes e lactantes e pacientes no puerpério. Gabarito, letra B. Beleza? Vamos mais um aqui. Santa Casa de Misericórdia BH novamente 2020, acesso direto. São condições clínicas tipicamente associadas a exudato pleural, exceto. Então, olha só, para a gente saber se é um exudato ou se é um transudato, a gente vai ter que utilizar os critérios de Light. Critérios de Light são 3, são 2 para o DHL, certo? E 1 para proteínas. Então, a gente vai ter que pegar a análise do líquido pleural e a análise do sangue. Então, por exemplo, se eu pegar o DHL
do líquido pleural sobre o sangue, tá certo? E der maior do que 0,6, pontua 1. Se eu pego proteína do líquido pleural sobre proteína total do sangue, maior do que 0,5, também pontua. E se o DHL do líquido pleural for maior do que 2/3 do limite superior de normalidade do DHL sérico, pontuou pelo menos 1, é um exudato. Exudato pressupõe uma doença que acometeu a pleura, que vai ter um extravasamento capilar maior. Então, olha só, câncer que dá metástase para as pleuras pode provocar exudato. Infecções, qualquer que sejam elas, virais ou bactérias, podem levar ao acometimento da pleura, um acometimento inflamatório e levar a uma exudação. Então, infecções virais, tuberculose, causam exudato. Já a insuficiência cardíaca, não. Causa um transudato. É a principal causa de transudato. É por um desequilíbrio nas forças, nas pressões que regem a formação do líquido pleural. Então, tem um aumento da pressão hidrostática, vai vazar mais líquido para o espaço pleural, mas é um líquido com baixo teor de proteína, portanto, é um transudato. O único que não é causa de exudato é a letra D, insuficiência cardíaca. Beleza? Vamos aqui então para a nossa última questão, PSU Minas 2020, acesso direto. Homem de 70 anos, queixas de distensão abdominal e perda de 5 quilos em 2 meses, então tem uma perda ponderal. Há 3 dias, está com a dor abdominal difusa e vai à UPA. Desconhece doenças prévias. Ao exame físico, apresenta-se alerta hipocorado e ictérico. É detectada linfonodomegalia supraclavicular esquerda. Olha só, linfonodo supraclavicular, pessoal, a gente tem que pensar sempre em câncer, alto risco de câncer, ainda mais com essa história de perda de peso. O abdômen é tenso, indolor à palpação e apresenta submaciçez móvel nos flancos. Maciçez móvel, esse paciente tem ascite. Edema simétrico nos membros inferiores, sem alterações no restante do exame físico, foi submetido a paracentese propedêutica com retirada de 10 ml de líquido acítico. O sangue tinha um HB 9,5, leuco normal, plaquetas também normais, um AST e ALT normais ou discretamente tocados, um INR um pouquinho só, acima do normal, alguns consideram 1,3, outros consideram 1,5, bilirrubina um pouco aumentada, creatinina, potássio normais, albumina sérica 1,8, líquido acítico só 350 células, sendo 30% de neutrófilos, não tem peritonite bacteriana espontânea, que é quando a gente tem maior do que 250 polimorfonucleares. Albumina do líquido acítico 1,5. E aí a gente precisa fazer o principal, tá certo, parâmetro para a gente avaliar o diagnóstico diferencial de ascite, que é o GAS, o gradiente, ou seja, a subtração da albumina do sangue menos a albumina do líquido acítico. Então, 1,8 menos 1,5 vai dar igual a 0,3, é um número bem menor do que 1,1. Se é menor do que 1,1, a gente não tem hipertensão portal. É uma doença que está acometendo o peritônio, levando a um vazamento maior de proteína para o líquido acítico. Então, o diagnóstico mais provável, tratamento mais adequado é... Letra D. Síndrome nefrótica causa um GASA maior, igual do que 1,1. Não é a resposta. Peritonite bacteriana espontânea, não, que a gente não tem mais do que 250 polimorfos, mais do que 250 neutrófilos, já falamos disso. Cirrose hepática causa ascite por hipertensão portal. O GAS é menor do que 1,1, então a gente tem uma doença peritoneal. GAS é menor do que 1,1, tem uma doença do peritônio. Pode ser tuberculose peritoneal, pode ser uma invasão do peritônio por células neoplásicas metastáticas, justamente por carcinomatose peritoneal, e aí o tratamento não adianta diurética, é paracentese de alívio mesmo. Portanto, o gabarito aqui pra gente, letra A. E era esse o nosso simulado Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem do nosso canal, passem a nos seguir, dê um like, que tem muita coisa legal para vocês. Abraço a todos.